Boa noite, meus amigos. Vamos aguardar mais alguns minutinhos para o início da nossa explanação evangélica de hoje, ok? Vamos aguardar mais uns minutinhos para o início. Já estamos quase no horário de início da nossa palestra de hoje, ok? Bom, boa noite. São 19h30. Vamos dar início à nossa exposição doutrinária de hoje. O tema de hoje é combater o mal com o bem. Então, queria lembrar que a nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Esperança de Gramado, ela continua fechada fisicamente devido à Covid-19, mas estamos abertos espiritualmente e procurando as vias alternativas, né, a mídia social, para o nosso contato com as pessoas que precisam de contato com a doutrina. Então, no Facebook, além da exposição doutrinária, às terças-feiras, 19h30, como hoje, temos também às sextas, às 14h30. Às segundas-feiras, às 19h30, nós temos o estudo do Evangelho, com o Evangelho Rede Vivo, com Paulo Fontoura. Às terças-feiras, às 14 horas, temos a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, com o Leandro Godoy. Temos a evangelização da família às quintas-feiras, 19h30, com o Roque Abete. E continuamos com os nossos estudos sistematizados da doutrina espírita, aí um pouco mais fechado, através do Google Meet, às segundas, às 14 horas, com o Leandro Godoy, e às quartas-feiras, 19h30, com o Sérgio. Temos ainda a nossa evangelização da família, a área da infância e juventude, a área do livro espírita, tudo funcionando. As preces e radiações, atendimentos fraternos, atendimento à família, assistência e promoção social, tudo isso funcionando por trás dos panos. Se você precisa de atendimento, na nossa página do Facebook tem os telefones que você deve contactar para conseguir esses atendimentos fraternos que são tão necessários. Bom, queria começar então, vamos começar com a nossa oração inicial. Gostaria de pedir a todos fecharem os olhos, se acalmarem, pedindo aos espíritos amigos que abram a nossa mente, o nosso coração, para receber as mensagens que aqui serão passadas pela espiritualidade, que eu seja apenas um instrumento dessa mensagem e que possa tocar no coração de cada um que vá receber essas mensagens, escutando, assistindo a essa palestra. Então, peço autorização agora à espiritualidade superior para iniciar essa explanação evangélica. Bom, como eu falei, o tema da nossa palestra é combater o mal com o bem. Então, queria primeiro lembrar que a gente atualmente vive
aqui na nossa órbita terrestre, numa transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. Mas para quem não entende muito bem o que é isso, né? Afinal, nem todos que estão assistindo agora a essa transmissão têm total conhecimento da doutrina espírita. Aliás, ninguém tem total conhecimento, tanto é que nós estudamos sempre. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele explica que todos os mundos são classificados conforme mundos inferiores ou mundos superiores, e classifica em 5 tipos específicos. Eu vou falar aqui especificamente do mundo de provas e expiações, que era aonde a Terra estava, ainda está um pouco, né, e é onde o mal predomina. E os mundos regeneradores, que é o próximo passo, que é onde as almas ainda buscam forças, repousando da fadiga da luta. Isso é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. E no item 16, ele fala que existem, comparando a Terra com as outras orbes, ele diz que existem mundos mais infelizes e mais felizes. E também há os mundos de transição, que podemos chamar de regeneradores. Ou seja, na hora que nós falamos que estamos indo de prova de expiações para regeneração, nós estamos na transição para um mundo de transição. Né? Porque os mundos regeneradores são aqueles que fazem a transição dos mundos inferiores para os mundos superiores, do mundo de prova de expiação para os mundos felizes. Mas tem uma coisinha que é colocada no item 18 do capítulo 3, falando sobre o mundo de regeneração, que diz que nesses mundos um homem ainda pode fracassar, porque lá o espírito do mal ainda não perdeu completamente seu domínio. Não avançar é recuar, e se o homem não está firme no caminho do bem, poderá cair novamente nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Por que eu quis comentar isso no início dessa explanação? Porque eu acho que aqui tem uma dica interessante para nós cristãos, né? Para nós espíritas, que é o foco no bem. Então, nós estamos migrando para um mundo de regeneração. Devemos focar no bem, né? Devemos sempre avançar um pouco mais na nossa busca pelo bem, né, para continuar o nosso progresso em mundos de regeneração. Então, na mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, o mal deixa de predominar, mas não deixa de existir. Mas a gente estava falando de pagar o mal com o bem. Primeiro eu queria falar que no segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, que é o Êxodo, no capítulo 21, ele fala que no capítulo 21 são os estatutos propostos, ou seja, onde está toda a proposta de regras para os hebreus naquela época. E nos versículos 23 a 25 ele fala: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Ou seja, a lei mosaica, ela nos incitava ao revide. E por que eu falei nos incitava ao revide? Ela nos incitava ao revide porque provavelmente nós também estávamos lá. Nós somos espíritos imortais, passamos por diversas passagens aqui na órbita terrestre. Há 1400 anos atrás, quando foi escrito o livro do Êxodo, nós provavelmente estávamos por lá, para chegar ao nível que nós estamos hoje. Então essa incitação ao revide acabava perpetuando o karma. Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas aí
apareceu Jesus com uma nova ordem que está lá em Mateus 5. Mateus 5 é onde começa o Sermão da Montanha. E lá a partir do versículo 38, né, Jesus fala: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar o caminho a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que desejar pedir algo emprestado. Ouviste o que foi dito: amará o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Lendo essas duas passagens da Bíblia, né, onde foca na vingança, olho por olho, dente por dente, que é uma parte do Antigo Testamento, e no Novo Testamento foca no perdão a quem te faz o mal, a gente tem um pensamento: puxa, o Antigo Testamento era vingativo e o Novo Testamento não. Mas vamos fazer justiça aqui. No Antigo Testamento, livro de Provérbios, que foi escrito 400 anos depois do livro do Êxodo, tem duas passagens que eu queria destacar. No capítulo 20 de Provérbios, ele fala: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor e balança enganosa não é boa. E no capítulo 24 ele diz: não digas, como ele me fez a mim, assim o farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Aqui está bem claro também uma questão de que não pagar o mal com o mal, né, para quebrar esse elo. E no Novo Testamento ainda outras passagens que são importantes de discípulos de Jesus. Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, e em duas passagens ele diz: a ninguém devolverei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. E não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E aos Tessalonicenses ele disse: vede que ninguém pague a outro mal por mal, antes procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. E Pedro, na sua epístola, ele também comentou sobre essa passagem. Ele diz: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Aparta-te do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Bom, eu quis fazer todas essas menções dos textos bíblicos para mostrar que, apesar de que em Êxodo nós temos essa figura de olho por olho, dente por dente, biblicamente falando, eu acho que não existe nenhuma dúvida quanto a nossa necessidade de devolver ao mal com um bem. Então acho que isso está bem claro. Então todas as religiões cristãs e os judeus também, ou seja, as religiões que seguem a Bíblia, seja o Antigo como o Novo Testamento, não podem se deixar levar por uma conversa de que eu vou pagar ao outro como o outro me fez. Na verdade, o que é sugerido é devolver o bem ao invés do mal.
E vamos para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. No capítulo 12, há uma explicação sobre essa passagem de Mateus, em que Jesus fala que se alguém ferir sua face direita, ofereça a outra. Né? E a explicação é que as ideias pré-concebidas do mundo sobre o que costumamos chamar de questão de honra é que provocam esses melindres, nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a pagar injúria por injúria, golpe por golpe. E parece que isso é uma atitude justa para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. É aquela história, né? Eu não vou levar desaforo para casa. Então, o orgulho não permite que eu leve desaforo para casa. Mas, seguindo no Evangelho segundo o Espiritismo, ao orgulhoso esse ensinamento de pagai o mal com o bem parece uma covardia, pois ele não entende que há mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. Para ele, suportar aquele insulto e não se vingar do que fizeram com ele é covardia. Então a gente deveria entender ao pé da letra o ensinamento de Jesus? Não. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria condenar toda a ação da lei e deixar o campo livre aos maus que nada temeriam. Até o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. Com essas palavras, Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança. Ao dizer oferecer a face quando a outra for batida, quis dizer de uma outra forma que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que o faz rebaixar de seu orgulho, e que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometer, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar. E, ao mesmo tempo, uma condenação ao duelo, que nada mais é do que uma manifestação do orgulho. Então, com base nessas palavras, a gente poderia interpretar o que significaria, então, dar a outra face. Eu resumiria isso em palavras bem simples. Não dê importância. Porque, literalmente, como está dizendo no Evangelho, se você der a outra face a quem te bater, com certeza você vai ser abusado, maltratado, humilhado, violentado. É preciso saber se defender fisicamente. Passividade também não é o que a gente prega aqui. Mas não dar importância é não se contaminar com a maldade dos outros, é não cair no jogo das pessoas negativas, é não entrar na faixa vibratória de pessoas más e pessoas negativas. Então, rebater o mal com o mal, tu cria um ciclo vicioso. Ele me fez mal, eu vou fazer mal a ele. Mas como eu fiz mal a ele, ele vai se achar no direito de me fazer mal de novo, né? Porque eu fiz mal a ele. Se a gente pensar isso em diversas encarnações, em que nós não lembramos do que houve na encarnação anterior, eu faço mal a uma pessoa, na encarnação seguinte ela faz mal a mim, na outra encarnação eu faço mal a ela de novo, e assim vai criando esse ciclo vicioso, esse karma que nunca se paga. Por isso nos foi dito para devolvermos o mal com o bem. Porque na hora que eu devolvo o bem a uma pessoa que me faz mal, eu anulo aquela energia negativa e eu quebro esse ciclo. Divaldo uma vez falou que nós não devemos recear o mal que porventura queiram nos fazer, porque somente nos acontece aquilo que devemos aos soberanos códigos. É aquilo que eu disse.
Se alguém quer nos fazer mal, provavelmente, como nós acreditamos num Deus justo, se alguém quer nos fazer mal, é porque eu já fiz mal para esse alguém. Eu devo merecer. Não é à toa. E Divaldo também, no livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 19, né, que chama-se Ardência das Batalhas, a Amélia Rodrigues nos conta sobre Bartolomeu e uma passagem dele com o Mestre Jesus. Bartolomeu era um fiel seguidor de Jesus, mas, como se pôde esperar naquela época, os seguidores de Jesus eram perseguidos e ele estava um pouco aflito com essa perseguição e com esse escárnio que ele recebia. E uma vez ele foi atacado por uma pessoa com sarcasmo que o chamou de raca, ou seja, vazio, ignorante, estúpido, idiota. Isso acabou com Bartolomeu. Ele ficou irritadíssimo, pensou em revidar no mesmo nível, e se ele revidasse, ia começar uma discussão de cada um xingando o outro num nível mais alto, ou até passar para as vias de fato, num pugilato, né, numa briga desnecessária. Mas Bartolomeu conseguiu se controlar e não reagiu. Só que ele não esqueceu o incidente e nem perdoou o desafeto. E aí Bartolomeu pergunta para o mestre: será que por amor teremos que suportar as feras que nos dilaceram com sua brutalidade? E Jesus lhe respondeu: a árvore que resiste à tempestade é sempre arrancada. Ou seja, aquela árvore que não pende com a tempestade, não balança de acordo com os ventos e a força da água, vai ser arrancada se ela ficar totalmente rígida. O solo que se recusa à lâmina do arado permanece árido, porque ele não vai ser renovado, então o solo permanece árido. E assim também o coração, que revida a mente, que se nega à dilaceração do orgulho. E aí, Amélia Rodrigues nos fala que todo agressor é enfermo do espírito e compraz-se em inquietar os outros por inveja da paz que se fazem portadores. Quando nós amamos, a ofensa do insensato não recebe nenhuma acolhida de nossa parte, ficando com ele mesmo, e assim, mais atazanando ele mesmo. Por isso é necessário amar, a fim de não se igualar ao ofensor. Mas Bartolomeu, ainda assim, continuava angustiado e perguntou para Jesus: mas e se meu agressor, estimulado pelo meu silêncio, sentir-se estimulado à agressão física? E o mestre respondeu: embora não concordemos com essa conduta, não podemos tornar-nos iguais ao revel, retribuindo-lhe da mesma maneira o gravame com que nos fere. A única ação capaz de vencer o mal é o bem, que se expressa através do amor que recebemos de nosso Pai. E Bartolomeu, ainda não satisfeito, pergunta: mas o mundo está repleto de agressores e de perversos. Como poderemos implantar o reino de Deus se não utilizarmos dos mesmos instrumentos agressivos a fim de os submetermos à verdade? E olha que resposta linda de Jesus. Não nos cabe submeter ninguém às nossas verdades, porque cada um possui as suas, mas sim aclarar a inteligência para que se impregne da proposta de paz e de renovação em favor da própria felicidade, como da de todos. É como eu costumo dizer, né? A única verdade absoluta que existe é que não existe verdade absoluta, né? Cada um tem a sua verdade, e a verdade de cada um está de acordo com o seu grau de desenvolvimento espiritual e moral. A Paula Abreu,
no seu livro Escolha da Vida, ela falou que o bem e o mal são formas que a consciência pode escolher assumir em um determinado momento. Diferentes níveis de consciência, e aí diria eu, diferentes níveis de desenvolvimento espiritual, resultam em diferentes definições de bem e do mal. Será? Será que é isso mesmo? Bom, o que diz o Livro dos Espíritos na questão 629? O Kardec pergunta aos espíritos: que definição se pode dar à moral? E a resposta dos espíritos é que a moral é a regra do bem proceder, ou seja, a que permite distinguir entre o bem e o mal. Então, voltando ao texto de Paulo Abreu, nós podíamos refrasear e dizer: diferentes níveis de desenvolvimento moral resultam em diferentes definições de bem e de mal. Quanto mais desenvolvido moralmente eu sou, mais eu entendo o que é o bem e o que é o mal. E ela continua que o que define quem vai agir de forma boa ou má são justamente as escolhas que esse indivíduo faz. Porque quanto mais eu escolho fazer o bem, mais no caminho do bem eu vou, porque o bem atrai o bem, assim como o mal atrai o mal. E ela continua: mas é importante saber aceitar que, isso é que achei interessante, é importante saber aceitar que, ainda que você tenha crescido sob forças externas que moldaram suas escolhas na direção do bem, o potencial para o mal também vive em você em algum lugar. Será? Lembra que eu falei do Evangelho segundo o Espiritismo, que no mundo de provas e expiações, que é o mundo da onde a Terra está saindo, o mal predomina. Mas nós estamos migrando para mundos regeneradores. Mas lá também diz que nos mundos regeneradores, o espírito do mal ainda não perdeu completamente seu domínio. Então, o mal está por aqui. A forma mais eficaz de lutar contra aquilo que enxergamos de ruim no mundo é fazendo escolhas conscientes que promovam o bem. Ou seja, combater o mal com o bem. Então, vamos dar um exemplo. A gente está vindo aqui, dirigindo, e um carro nos fecha na rua, num cruzamento. Se eu deixar o mal, aquela situação que ele foi uma manobra rude que ele cometeu, e se eu tentar combater o mal com o mal, eu vou correr atrás dele, vou tentar passar, vou xingar, vou fazer um monte de coisa. Mas se eu quiser combater esse mal com o bem, eu vou dizer: vá com Deus, meu filho, que Deus te proteja, porque da forma como você está dirigindo, tu pode se acidentar, então vai com Deus. É um exemplo de como combater o mal com o bem. Vocês concordam que quando se acende uma luz, a sombra se esvai? E a mesma forma, se a gente tem um amor verdadeiro, o ódio se afasta do nosso coração. Então, quando surge o bem, o mal vai embora, porque o mal é temporário. Porque nós somos criaturas que fomos criadas para o bem. Deus criou todas as criaturas para o bem. Portanto, o mal, ele é passageiro na nossa existência espiritual. Ele só ocupa a habitação na nossa intimidade se nós lhe dermos guarida. A partir do momento que nós não alimentamos o mal, não revidamos o mal com o mal, ele se dissipa. Mas o mal se faz necessário. Jesus disse: é necessário que o escândalo venha. Ou seja, é necessário que o mal venha. Mas ai daquele que é instrumento do mal, ai daquele que é responsável pelo escândalo. Mas como é que a gente vai entender que o mal é necessário? O mal é necessário porque nós estamos numa condição temporária, ainda num planeta
migrando de provas e expiações para a regeneração, onde ainda existe o mal. Então, no mundo de provas e expiações, o mal predomina. No mundo de regeneração, o espírito mal ainda não perdeu completamente seu domínio. Então é evidente que o mal vai vir à tona mais cedo ou mais tarde na nossa existência nesta encarnação. E por que o mal tem que se manifestar para a gente? Para ele ser erradicado da nossa vida, do nosso pensamento. Nesses momentos de crise, nesses momentos em que o mal nos ataca, né, é que vem a nossa transformação moral e espiritual, a nossa renovação. Nós somos colocados à prova na hora que enfrentam o mal. Nós somos testados, os nossos valores são testados, os nossos conhecimentos, nossos sentimentos, nossas ações, nossa moral. Então nós somos testados em diversas virtudes na hora que enfrentamos o mal. Mas nós temos livre-arbítrio, nós podemos sair vitoriosos ou não. Nós podemos revidar com o mal ou com o bem. Tem pessoas que entram na nossa vida e nos fazem mal. Mas isso não vai por acaso. Ou é um ensinamento, porque a gente precisa crescer, ou é alguém que nós temos débitos no passado e agora está cobrando o que nós fizemos com ele no passado. Então, aquilo que eu comentei do ciclo vicioso. Mas o mal que nos fazem deve ser encarado como aprendizado, o cumprimento da lei de causa e efeito. Se alguém nos faz um mal e nós não nos desesperamos, não nos revoltamos, não reagimos, não revidamos, para nós será mais um estágio no nosso crescimento. E para a pessoa que nos faz o mal é um comprometimento. Enfim, essa pessoa, vai estar fazendo mal para ela mesma e não para ti. Então, quando o mal se colocar na tua frente e tu pensares em revidar, faça como Bartolomeu, controle, não revide. E aí, de noite, faça o seu exercício de reforma íntima, revisando o seu dia. O que tu fizeste? O que não fizeste? O que lhe fizeram? E aí se pergunte por quê? Por que disso? Que me fizeram, me magoou. Mas e se eu me vingar? Isso vai me acrescentar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa se eu reagir? É necessário que eu me defenda disso? Se a resposta for não ou nada, não perca seu tempo. Não dê importância. Dê outra face. Em muitos casos, a gente sabe que para algumas pessoas isso é uma tarefa muito difícil, quiçá até impossível. Mas a gente tem que tentar quebrar esse elo do mal. Se controlar, fazer como Bartolomeu, se controlar e não revidar, mas fazer como Bartolomeu não fez, esquecer o insulto e perdoar. Não tem atitude mais sublime do que aprender a perdoar as imperfeições dos outros, compreender os seus equívocos. Por quê? Porque ou nós temos essas mesmas imperfeições ou outras imperfeições e equívocos, ou já tivemos as mesmas imperfeições e equívocos que nós estamos vendo no nosso companheiro, ou nós temos ou nós já tivemos. Então, a gente deve aprender a perdoar isso. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, não revidar o mal com o mal, perdoar o seu malfeitor, esquecer o insulto, isso é caridade.
Se a gente ainda não aprendeu a amar nossos inimigos, pelo menos vamos aprender a respeitá-los como espíritos divinos que são, passando por todas as provas que nós também estamos passando, para que nós consigamos enxergá-los como irmãos que estão no mesmo caminho de crescimento espiritual. E quiçá a gente possa ensinar para esses irmãos através do bem que nós pudermos lhe oferecer. Então paguemos o mal dos outros com o bem que nós pudermos dar, mas de forma sincera. Não vamos alimentar as doenças e o desequilíbrio dos outros no nosso espírito. Vamos ser enfermeiros do bem e não enfermos de nossas fraquezas morais. André Luiz falou: atacar alguém será destruir hoje o nosso possível benfeitor de amanhã. Então, devolver com o mal alguém que não faz o mal hoje, este poderá ser o meu benfeitor amanhã. Se eu devolver com o bem, esse espírito poderá entender e no futuro ser o meu benfeitor. Então a escolha é tua. Nós temos livre-arbítrio. Tu pode escolher em revidar. Ou tu pode dar outra face. Então escolha. Eu te sugiro, escolha dar a outra face. Escolha não entrar no jogo do mal. Escolha fazer o bem, não importa a quem. Bom, isso era o que eu queria passar, a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido útil para vocês como foi para mim. E eu queria pedir a todos agora para fechar os olhos, para fazer uma oração final de agradecimento. Senhor Jesus, amado Mestre, sabemos que, mesmo estando cada um no seu lar, cada um no seu canto, Tu estás aqui conosco, porque estamos aqui tentando aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. E Tu dissestes, quando tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei com eles. Então, obrigado por tudo que tem feito por nossa vida, pelo nosso crescimento espiritual. Agradecendo a espiritualidade superior, a espiritualidade desta casa, os nossos mentores, por toda a iluminação que nos é dada e pela iluminação que me foi dada neste momento para fazer essa explanação. Gostaria de pedir oração a todos aqueles que hoje estão sofrendo por essa pandemia, mas que possamos aprender e tirar boas lições disso, possamos entender a mensagem que nos é passada e continuar crescendo a caminho da luz. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, uma boa noite e fiquem com Deus.